sagrado no livro de Oséias. Vamos fazer uma leitura inicial do profeta Oséias, no capítulo 6. Essa leitura eu gostaria que meus irmãos estivessem bastante atentos, porque vai ser uma forma de epígrafe, uma forma introdutória, e nós vamos, com a ajuda do Senhor, nós vamos meditar sobre esse texto junto a mais um texto da carta de Paulo aos Efésios. Mas vamos primeiro fazer a leitura simples desse texto. Os irmãos lá atrás me ouvem bem? Aí atrás me ouvem bem? Obrigado. Mais ou menos? Mais para menos ou mais para mais? Oséias capítulo 6, versículo 1 diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia, aleluia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, como nós acabamos de cantar. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Eu gostaria que vocês sublinhassem fortemente a expressão: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora nós vamos à carta de Paulo aos Efésios, no Novo Testamento. Efésios capítulo 1, acompanhe comigo, por favor. Efésios capítulo 1. Versículo 9, Paulo está falando dentro de um contexto do que ele vai apresentar agora, e nós vamos ver isso à medida que formos meditando nessas palavras. Efésios 1, versículo 9, diz: desvendando-nos, ou descobrindo-nos, ou revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, ou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esses 2 textos aparecem, irmãos, vou preferir porque a minha voz ela falha com o decorrer do processo, e falar alto aqui vai ser um pouco difícil para mim. Vou preferir colocar esse assunto aí que o Billy inventou. Graças ao Senhor, já podemos descansar. Eu prefiro daquela maneira, daquela outra. Glórias ao Senhor. Então o texto que nós acabamos de ler, o texto de Oséias, é um texto profético. A primeira parte do texto, ele convida o povo, está no contexto ainda do Antigo Testamento do povo de Israel, e ele está convidando as Escrituras, que são devidamente inspiradas pelo Espírito Santo, a um convite ao povo do Senhor a ir após ele. Vinde e tornemos para o Senhor. Existem uns pontos chaves nessa passagem, e nós queremos passar por esses pontos, para depois irmos buscar o sentido desse texto que está ligado a Efésios capítulo 1. Os pontos chaves, ele diz na parte ainda A do verso: depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará. E aí ele começa a nos falar da obra de Cristo, a partir daqueles que se voltam para o Senhor. E a obra de Cristo de revigorar, de restaurar, de levantar o morto, de levantar o abatido.
E aí ele completa com esse processo maravilhoso da obra, que é o terceiro dia, falando obviamente da morte do Cordeiro. É um texto não só canônico, mas também profético, apontando para o Cordeiro no Novo Testamento. E que naqueles 3 dias que ele teve no seio da terra, quando ele se levanta, Paulo vai interpretar isso para a gente, para dizer que nós também, como nosso irmão nos lembrava ontem, pela fé, fomos ressuscitados juntamente com Ele, pelo poder de Deus, e assim como morremos com Cristo, como descreve Paulo na carta aos Romanos, nós também ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Então esse terceiro dia, ele é um terceiro dia altamente representativo, não só para Deus, mas para a história de toda a humanidade. É um divisor de água em toda a humanidade. Agora, você vai observar que foi Ele que foi às partes mais baixas da terra, para de lá poder nos resgatar. Num primeiro momento, num aspecto mais essencial da obra de Deus, isso está ligado apenas ao Filho de Deus. Mas num segundo momento, nós vamos observar que nós levantamos também juntamente com Ele, e levantamos-nos em novidade de vida. Agora somos uma nova criação em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Porém, o processo não termina, porque no processo salvífico, como nós temos lembrado algumas vezes em alguns lugares, a alguns irmãos, a salvação ela é muito mais ampla do que a vida eterna. A vida eterna é o fato de crer na pessoa do Filho de Deus, como o próprio Senhor Jesus declara em João capítulo 17. A vida eterna é essa, que creem a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando o Espírito Santo abre os olhos do nosso entendimento para vermos quem Ele é, e no momento em que vemos quem Ele é, conseguimos agora contemplar a nossa própria miséria e debilidade e fraqueza diante de um Deus tão grande, e os nossos próprios pecados. O texto sagrado diz que somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Quando isso acontece pela obra do Espírito Santo, essa bendita pessoa, essa maravilhosa pessoa, não é? Quando isso acontece, então acontece agora um novo nascimento. O fundamento é colocado em nós, a pessoa do Filho de Deus e toda a sua obra pelo Espírito Santo. A realidade da obra de Cristo agora pode ser colocada dentro de nós. Porém, essa é uma obra muito grande. Ela não abrange só o aspecto da fé salvífica, no sentido de nascer de novo. Por isso que lemos o primeiro texto de Oséias, quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, para que você tenha uma ideia daquilo que eu estou tentando dizer de forma introdutória, esse texto é um dos textos que, no meu entendimento, ele vai entrar à eternidade. Porque esse conhecimento já começou no princípio, no fundamento da fé, quando recebemos os primeiros rudimentos, né? Para não se dizer essencialmente o primeiro rudimento da fé cristã. Mas sobre esse fundamento, Paulo diz que está sendo edificado pelo próprio Cristo, em parceria da Trindade, obviamente. O Pai trabalha, o Espírito trabalha, o Filho trabalha. Está sendo construído um grande edifício. O propósito de Deus, ele não termina no fundamento que ele lança sobre a vida humana. O propósito de Deus é que esse homem cresça até a maturidade e a glória, porque Deus quer ser glorificado na sua nova criação. Então, quando ele diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele está falando algo muito profundo para nós. Ele está dizendo que esse conhecimento nunca cessará, em toda a eternidade. Esse conhecimento que veio a você e a mim um dia, quando nós conhecemos o Senhor, fizemos aquele primeiro contato, não é? E nascemos de novo, fomos batizados em Cristo, no corpo, começamos a nos reunir, agora somos filhos de Deus, que maravilha, não é? Mas o assunto do conhecimento não é só o conhecimento inicial, mas o conhecimento que prossegue. Até quando? Até terminarmos essa era? Não, esse conhecimento nunca termina. Irmãos, existe algo tão tremendo que nós não temos como prescrutar. Nós como que arranhamos o espelho da água, não conseguimos prescrutar. Mas de alguma forma, à medida que esse conhecimento vai se dando, o Espírito Santo começa a abrir realidades espirituais que você e eu nós nunca vimos antes.
E eu nem sequer, irmãos, estou me referindo aos dons espirituais, que também é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitas obras, não são só os dons. Ele tem muitas obras, e uma dessas obras é prosseguir em conhecer, em revelar a pessoa bendita do Filho de Deus. Por que isso? Porque Deus quer ser conhecido. Deus é aquilo que Ele é, Ele se revela exatamente como Ele é, e na medida que Ele está se revelando, Ele também está se dando a sua nova criação. Quando Deus mostra a você algo, quando algo de Deus brilha aos seus olhos, quando os seus olhos são abertos, os meus olhos, para vermos realidades cada vez mais profundas em Deus, Deus não está apenas comunicando um conhecimento a nós, Deus está comunicando-se a si mesmo a nós. Então, por toda a eternidade, quando terminar essa era, quando daqui sairmos e formos estar com o Senhor, depois sabemos da questão do milênio e todas essas questões do porvir, mas vamos entrar no novos céus, na nova terra. O que faremos por lá? Esse texto de Oséias responde: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse assunto de conhecimento, ele já iniciou-se em nossa vida. Cada um de nós que conhecemos o Senhor como nosso fundamento, somos agora convidados a conhecê-lo como a nossa sobreedificação. E o que é exatamente que Ele está sobreedificando em nós? A si mesmo. A si mesmo. Por isso que existe uma heresia muito próxima dessa afirmação que eu estou fazendo, onde diz que o homem chega num determinado momento que, de alguma forma, ele é absorvido pela divindade e torna-se um Deus também. Por que essa interpretação? Alguém provavelmente passou por esse caminho do conhecimento de Deus, da necessidade do conhecimento de Deus que se dá ao longo da existência humana, né? E por algum motivo entendeu que Deus está assim se comunicando-se a si mesmo, aquilo que é próprio dele. O erro dessa heresia é não entender que existem dois aspectos em Deus que precisam ficar claro para nós. O primeiro fala da sua realidade essencial. Deus é aquilo que é e não imparte absolutamente nada do que Ele essencialmente é com nenhuma de suas criações, de sua criação ou de suas criações. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? Sim. Deus é o Todo-Poderoso, sim ou não? Sim. E é o maior conhecedor de todas as coisas, sim ou não? Esse é o nosso Deus. Essas três características, elas estão baseadas na essencialidade de Deus, na forma de Deus, né? Na sua forma mais essencial, por assim dizer. Assim como Ele é Deus, porque é constituído de divindade, assim nós somos humanos, porque somos constituídos de humanidade. Ele agora tem uma segunda natureza também, né? como é chamado de teoantrópico, porque não é só teo, não é só Deus, mas também agora é homem, porque assumiu uma segunda natureza para fazer esse trabalho por nós, para poder vir até nós. Ele precisou vir até nós e ele teve que esvaziar-se por completo. Porque uma coisa é você subir até Deus, outra coisa é Deus vir até o homem, são coisas muito diferentes, né? Então, quando Deus faz esse movimento em direção a nós, se vestindo dessa roupagem, desse corpo, dessa humanidade, assim como nós temos, é porque Ele precisa comunicar a nós os assuntos que Ele quer comunicar durante toda a eternidade. Irmãos, nós não vimos absolutamente nada de Cristo ainda. Nós não enxergamos absolutamente quase ou absolutamente nada de quem seja a pessoa do Espírito Santo ainda. Ainda querendo nos aproximar, nós nos equivocamos, porque nos falta esse conhecimento. Nós temos o conhecimento básico e à medida que somos convidados por esse texto a nos aproximarmos do Senhor, para conhecermos e continuarmos a conhecê-lo, assim como Ele é, assim como Ele se revela, e na maneira que se revela, se entrega, se dá, não é? Então, nessa mesma medida, nós vamos entrar à eternidade, e os dias da eternidade serão dias marcados pelo conhecimento do povo de Deus acerca do seu Deus. Lá diz o texto em Apocalipse que não haverá nenhuma outra coisa, apenas Deus e o seu povo e Deus. Nós continuaremos o conhecendo.
e assim como Ele é, Ele vai se revelando pouco a pouco a cada um de nós. Entramos então no texto de Efésios capítulo 1, e o texto de Efésios capítulo 1 já começa com esse assunto de desvendando-nos o mistério da sua vontade. Observe isso, irmão, como a questão do conhecimento de Deus é algo tão necessário. Quando ele fala desvendando-nos, quem é a primeira pessoa que passa a sua mente, que passa a sua memória da Trindade? Qual é a primeira pessoa que passa a sua cabeça? Desvendando-nos, o Espírito Santo. O Filho está aqui, mas aqui é o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo, a revelação do Filho, não é? E é mistério, você observa isso? Às vezes a gente vai tão rápido, irmãos, e a gente não conhece, e a gente tem que ter cuidado, porque nós somos muito frágeis em nós mesmos, e até o que achamos que é revelação hoje, amanhã temos que consertar. Outras são revelações mesmo, e vão ser acrescentadas, mas outras vão dizer, Senhor, me perdoe, eu achava que era dessa forma, e não era exatamente assim. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo é uma obra ininterrupta, uma obra contínua, em que Ele está empenhado em fazer uma coisa, e nós como filhos, nós precisamos seguir juntos com Ele, nesse conhecimento. Ele nos deu um primeiro conhecimento, um conhecimento de quem era o Filho de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Esse próprio texto vai nos mostrar que aqui não está apenas a vontade de Deus, mas aqui também está o Deus da sua vontade. Então, num primeiro momento, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, fazendo conforme a vontade da carne, dos pensamentos, do nosso coração, etc. Um dia a luz de Deus brilhou sobre nós. Um dia o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Eu, por exemplo, eu venho de uma família cristã, né? E sempre me achava cristã, porém nunca fui. Aí eu achava que a família era suficiente. Meu avô orou por essa família 40 anos. Antes dele morrer, ele falou isso para mim. Ele falou, meu neto, eu orei por essa família 40 anos. Irmãos, a minha família não teve uma história muito boa, porque começou, meu avô era um pastor, né? Enfim, viveu 60 anos no ministério servindo ao Senhor, né? E aconteceram algumas coisas, a família se separou, muitos danos. Satanás faz um dano terrível quando as famílias se separam, isso é terrível, não é? E ao longo desse período a família aumentou, mas no mundo desviaram-se totalmente. Irmãos, meu avô fechou os olhos. Você vai ter que, com nossa família é extremamente grande, vai chegar um ônibus do Rio aí, provável que 30% seja familiar meu. Irmão, você vai contar a dedo quem são aqueles que não receberam o Senhor ainda. Deus ouviu a oração daquele homem. Por 40 anos ele não desistiu. Não desista também, irmão. Não desista daquilo que você está buscando, está orando, está confiando, está crendo. Se mantenha na posição do filho, irmão, que Deus cuida, que Deus ama, não é? Ele está sentado num trono, irmãos. O trono não está vazio, tenha certeza disso. E Ele tem todas as coisas sob o seu domínio, todas as coisas sob o seu cuidado. As coisas fogem do nosso cuidado, do dele não. E se você tem preocupação com alguma coisa, Ele domina aquilo do início ao fim. Ele conhece aquilo com profundidade. Não deixe o diabo falar para você que isso já passou muito tempo, isso já deve ter sido esquecido por Deus. Pode ser esquecido por você, mas Deus continua trabalhando. Deus continua dentro do seu propósito. Ele não abre mão daquilo que está fazendo. E Ele conhece as coisas profundamente. Não deixa que o diabo fale diferente para você. Continue crendo. Continue crendo. Não sei porque eu entrei nessa tangente aqui, mas pode ser que você esteja precisando disso. Na verdade, todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. Todos nós precisamos continuar confiando naquele que está sentado no trono, não é? Daquele que está sentado no trono e que tem todas as coisas sob seus cuidados. Bendito seja o seu nome. Então, nesse momento em que a luz de Deus brilha sobre nós, começamos então a entender, não entendíamos absolutamente nada, talvez uma ou outra pessoa aqui fosse de família evangélica, mas um ou outro não. Então começamos a entender num determinado momento que existe um Deus. Então, como falei de mim mesmo, irmãos, achava que era crente, não era crente, estava mais perdido do que, como diz aí, cego em tiroteio.
perdido completamente, mas por ter uma família evangélica, então, bom, nasceu nessa família crente. Mas um dia, quando a luz do Senhor brilha sobre nós então vamos ter uma visão que é maravilhosa, que existe um Deus nos céus, que existe um Pai, que existe alguém que nos ama, que existe alguém que entregou sua vida por nós, alguém que se preocupou, alguém que se voltou para nós, alguém que não enviou o anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel não tinha absolutamente nada a ver com isso. Os nossos pecados, eles foram contra Deus, eles atingiram o coração do próprio Deus. Então quem tinha que nos liberar o perdão não era o anjo Gabriel e nem nenhum outro enviado de Deus, teria que ser o próprio Deus. E foi isso que ele fez. Então quando ele veio, ele entregou a sua vida por nós, ele abriu-nos os olhos, o Espírito Santo, esse que nos desvenda, nos abriu os olhos para vermos essa bendita pessoa, esse Deus trino, né? Um em unidade essencial e trino em personalidade, esse Deus maravilhoso. Porém, o texto continua seguindo conosco dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é suficiente, irmão, nunca vai ser suficiente nessa terra, até porque o conhecimento vai passar os céus e a eternidade. Sempre teremos que estar nessa jornada do conhecimento de Deus. E esse conhecimento, ele não é apenas um conhecimento literal, irmãos, ele também é empírico, ele é experimental. E aqui, como nós estamos introduzindo esse tema, nós precisamos dizer bem claro que não é um assunto de estudar sobre Deus. A mente humana não consegue prescrutar essas coisas. Deus só pode ser conhecido por revelação. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Não há conhecimento humano, nem mesmo espiritual das regiões celestiais, nenhum tipo de conhecimento na terra ou fora dela pode prescrutar essas profundezas do conhecimento de quem Deus é. Então, num primeiro momento, nós o conhecemos como nosso Senhor, não é? Aquele que deu a sua vida por nós, o nosso Pai. Estamos conhecendo, alguns de nós, né? Porque às vezes a gente fala assim, já conhecemos como nosso Pai. Quem conhece a Deus aí como seu Pai? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos tem. Você vê que são poucos? Ah, tem bastante, né? Mas será se conhecemos mesmo, irmão? Você sabe o que é um pai? A gente está cheio de acusação na mente, irmão. Estamos achando que as coisas são assim. Muitas vezes estamos ouvindo mentiras do diabo na nossa mente, dizendo que já não há mais esperança. Você perdeu a paternidade, irmão? Não, não perdemos a paternidade. Deus continua sendo o nosso Pai. Mas você consegue observar que esse conhecimento de paternidade é algo que vai se dando. Ele não acontece num único momento. Nós temos dificuldade, porque para a gente acreditar nas coisas, nós precisamos de alguma forma tangê-las, tocá-las, vê-las. Nós temos essa dificuldade. Então, como nós muitas vezes não conseguimos ter esse nível de percepção, então obviamente achamos que acho que Deus foi cuidar lá do Adeildo de Macaé, me deixou sozinho aqui em São Pedro. O Senhor deve estar com fulano, porque fulano tem tantos problemas. Eu não tenho tantos problemas assim, não, irmão. Deus cuida de todos os seus filhos, absolutamente Deus cuida de todos os seus filhos, porque Deus é Pai. E como diz a própria Escritura, se nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o quê? O vosso Pai que está no céu. Então, recebemos da parte do Espírito Santo esse conhecimento do nosso Deus, do nosso Salvador. E agora começamos a tocar, e parece que também Ele é o meu Salvador, é o meu Pai. Parece que também Ele é o meu amigo, parece que também Ele é aquele que cuida de mim. E aí nós começamos a enumerar uma série de coisas, e isso se dá à medida que vamos conhecendo-o. E agora você vai entender, não agora, vamos ratificar isso. Você começa a entender o porquê da necessidade de nós comungarmos com a pessoa bendita do Espírito Santo. Porque é Ele que conhece as profundezas de Deus e a nós as revela. A mera mente humana, quando tenta se aproximar dessas realidades espirituais, elas falham.
porque elas não têm o conhecimento, não têm o instrumento adequado para lidar com Deus, que não se mostra dessa forma. Deus é revelado na pessoa do seu Filho, porque somente o Filho conhece o Pai, somente o Pai conhece o Filho. E o Espírito Santo, que faz a ligação desse conhecimento, traz até nós. Ele que mesmo que aprofunda nas relações com Deus, porque também é Deus, é a pessoa bendita que nos foi dada para conhecermos tudo que da parte de Deus não somente Ele é, mas também aquilo que Ele faz. O Senhor certa vez disse aos seus discípulos: eu não vou chamar vocês mais de servos. Olha, irmãos, que servos já é uma escala de conhecimento alta. Nós somos filhos e à medida que vamos sendo trabalhados, que vamos conhecendo, que vamos entendendo que esse Deus que estamos conhecendo também tem vontade. À medida que vamos entendendo a vontade, então começamos a entender também a nossa posição nele, para servi-lo segundo a sua vontade. Então, na medida que esse conhecimento vai se dando de quem é Deus, começamos a descobrir que Ele tem vontade. A princípio não sabíamos que existia Deus, mas no momento que Ele nos salvou, agora não somente sabemos que Ele é Deus, mas quando Ele nos chama, como o texto de Hebreus diz, vinde, tornemos para o Senhor. Na medida que Ele nos chama e nós o correspondemos, quando há esse retorno, esse feedback a Ele, esse retorno, e começamos a conhecer, nesse interrelacionamento que não está apenas na Escritura, mas também na experiência, não está também só na experiência, mas também na Escritura, e aqui tem um grande equilíbrio aqui, não é? Como aquele equilíbrio que é apresentado na arca, quando Deus fala para Moisés, quando ele fizer a arca, ele vai colocar a tampa sobre a arca, sangue sobre a tampa e propiciatórios nas extremidades, mostrando que os querubins na presença de Deus, assim como quando foram colocados Adão para fora, Adão foi colocado para fora junto com Eva, foram colocados querubins com espadas flamejantes, porque eles representam esse aspecto é um aspecto representativo. Deus não precisa que alguém o defenda, mas Ele coloca esses aspectos representativos na criação. Ele não precisa do nosso serviço, mas Ele quer que a gente sirva. Então os querubins são colocados, inclusive na entrada do tabernáculo, eles estão bordados, eles não permitem que ninguém possa entrar à presença de Deus, a não ser pelo sangue. E o Senhor fala a Moisés que Ele falaria entre os querubins, porque os querubins representam a extremidade da arca, a arca representa a Cristo, e os querubins estão nas extremidades. Deus não fala nas extremidades, Ele falou que falaria debaixo das asas do querubim, sobre o sangue, sobre o propiciatório. É nesse lugar de graça, nesse lugar de equilíbrio onde Deus fala. E essa experiência de conhecer e prosseguir o Senhor passa por esse equilíbrio. Se você tentar conhecer a Deus de maneira inapropriada, o inimigo pode tirar proveito disso, mas bendito seja o Senhor, que o Espírito continua revelando-nos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, né? Em relação a esse conhecimento, quando você se depara diante das Sagradas Escrituras, você começa a ouvir a boca de Deus, Deus falando pelas Sagradas Escrituras, não é? Mas como nosso irmão lembrava ontem, é possível sim, parafraseando obviamente com outras palavras, mas plenamente em acordo com o nosso irmão, é exatamente isso que acontece. A gente às vezes ou pende para um lado, ou pende para o outro, ou a gente quer ter apenas experiência com Deus, ou a gente vai estudar sobre Deus na Bíblia. Irmão, é possível você chegar a essa reunião e você não encontrar Deus, porque Deus está no seu espírito. Existe algo que nós precisamos entender. Ele busca os verdadeiros adoradores. E quem são eles? Os que o adoram em espírito e em verdade. Isso não está falando apenas de verbalizar palavras, isso não é apenas louvor, porque senão nós deixaríamos de ser adoradores assim que deixasse esse ambiente. Quando ele diz que busca os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito, está falando de uma posição contínua que cada um de nós podemos viver e desfrutar. A presença de Deus em todo instante, a todo momento. A presença de Deus, ela não é só desfrutável nos momentos de reunião, também nos momentos de reunião. Mas um adorador é alguém que anda na presença de Deus, é alguém que conhece, prossegue em conhecer, e na medida que ele conhece, ele se enche. E quanto mais ele se enche, mais ele quer ser cheio.
E quanto mais ele é cheio, mais ainda ele quer. Então ele não vai esperar uma reunião domingo, é muito tempo para ele. Entende como os nossos olhos precisam ser abertos? Como o Senhor precisa desvendar essas questões para nós? Paulo fala em Romanos 1:9, ele fala: Deus a quem sirvo em meu espírito. E agora não é só adoração, o serviço também tem que ser em espírito, porque Deus vive, habita e mora no nosso espírito. Claro que também vai entrando nas esferas da nossa alma, à medida que esse conhecimento vai se dando cada vez mais profundo sobre quem Ele é. Nós não conhecemos, e vou repetir, absolutamente nada. Nós estamos arranhando o espelho d'água, irmãos, no conhecimento de Deus. Teremos toda a eternidade, repito, e isso nunca vai acabar. O adorador, toda a eternidade, e isso nunca vai acabar. Os que louvam também, os que servem também. Porque Deus é eterno e a sua vontade também é eterna. E aqueles que Ele tem como seus, aqueles que Ele já chamou e já os colocou na posição de filhos, esses também o acompanharão por toda a eternidade. E teremos uma eternidade para juntos conhecermos o nosso Senhor. Eu fico pensando na eternidade. Muitas vezes eu dou um pulo lá na eternidade. Alguém vai dizer assim: que viagem, irmão. Eu dou um pulo lá na eternidade para olhar de lá para cá, para ver quais serão os sentimentos lá. Às vezes eu penso também um pouco no tribunal de Cristo, né? Que é uma realidade bíblica. E o tribunal de Cristo diz que nós não vamos para lá para sermos condenados ao inferno ou destinados ao céu. Não é nisso que nós cremos, somos filhos, efetivamente filhos. Porém, parece que alguém vai nos perguntar, pode ser que seja o próprio Senhor, né? O que nós fizemos desse fundamento que nós recebemos aqui, né? O que fizemos daquilo que nos foi dado na pessoa do seu Filho? O que fizemos com o nosso tempo, não é? Porque esse tempo que nós temos aqui é o tempo que Deus nos deu para conhecê-lo. Não existe nada mais sublime na vida cristã, irmão, do que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. As minhas palavras, elas vão tocar a superfície, irmão. Eu não posso fazer nada além disso. Só o Espírito, só o Santo Espírito de Deus, que prescruta as profundezas de Deus e as revela, é que pode fazer esse trabalho no nosso coração, sabe? Sabe aqueles nossos sonhos, aquelas visões futuristas que nós temos? Todas elas, irmão, elas são reduzidas a pó quando nós começamos a conhecer quem é o Deus do qual nós somos filhos. Quem é esse Pai do qual nós somos filhos? Não é? Bendito seja o seu nome. E na medida que vamos nos aproximando do conhecimento de quem Ele é, vamos descobrindo que agora de filhos chegamos a servos, mas também de servos podemos chegar a amigos. Irmãos, eu não acredito que você vai encontrar a primeira pessoa aí fora, depois dessa reunião, mesmo que seja um crente, o seu irmão, e você vai abrir alguns segredos para ele. Você vai fazer isso? Alguns segredos íntimos da sua família, que talvez você tenha dificuldade, você precisa falar com alguém. Com quem você vai fazer isso? Com qualquer crente, com qualquer pessoa? Por ele ser um filho de Deus? Muito menos com o ímpio, né? Mas só por ele ser um filho de Deus? Não, você não vai fazer isso. Existe uma forma de singularidade no caráter de Deus e naquilo que Ele constituiu o homem. Assim também é Deus, irmão. Ele não tem como revelar. Ele diz que revela as suas profundidades aos seus amigos. Quem são os seus amigos? Aqueles que estão próximos. Aqueles que estão interessados, não em algum tipo de movimento que começa hoje e termina amanhã, mas aqueles que estão com o coração segundo o coração de Deus, alinhados ao propósito eterno divino. Você acha que o seu trabalho, por mais sucesso que tenha hoje, você acha que até quando ele dura? Ele dura a eternidade? Ele passa a eternidade? Ele nem sequer vai para o cemitério. Você vai sozinho para lá, com alguns irmãos. E depois os irmãos voltam, você fica. Você vai para a presença de Deus e seu corpo fica ali. As coisas que nós damos valor hoje, elas são valorosas porque o conhecimento de Deus ainda é pífio diante dos nossos olhos. Como precisamos prosseguir em conhecer o Senhor? Precisamos conhecer o Senhor em relação à sua vontade, a sua vontade em relação a mim mesmo, o meu chamamento, a sua vontade em relação à minha família, o que o Senhor tem direcionado, né, de uma forma específica, a sua vontade em relação à igreja. Não, irmão, nós já temos as Escrituras, mas exatamente como nosso irmão estava explicando ontem,
Nós podemos ter o Logos, mas não temos um direcionamento claro daquilo que Deus quer para nós naquele tempo, não é? Será se, por exemplo, Deus está nos chamando para a oração coletiva nesse tempo? Ou será se Deus está nos chamando para ler e estudar um determinado tópico ou tema das Escrituras Sagradas? O que Deus está falando com você na sua localidade? O que Deus está falando com você particularmente? O que Deus está falando com você em relação à sua família? Você sabia, irmãos, que Deus tem um falar para cada uma dessas áreas? E como nós podemos saber disso? Aproximando dele. Por isso que o texto, ele segue: vinde e tornemos, vinde e tornemos. Aqui está, irmãos, um dos motivos pelo qual a igreja do Senhor ainda caminha com tanta dificuldade. As nossas reuniões, por exemplo, elas são reuniões que podem ser muito cheias, muito frequentadas, por exemplo, num domingo, para um ministério específico da palavra, não é? Somente quando você tem um irmão de fora, muitos irmãos, tá? Mas não há nenhum problema nisso. Quando nós marcamos as nossas reuniões de oração, irmãos, uma das reuniões que deveria regular os olhos e o caminhar da igreja, né? É porque é diante do Senhor, nos derramando, procurando conhecer diante dele a sua vontade. São uma das reuniões mais fracas que nós encontramos. E aí depois, por essa dificuldade, nós queremos buscar visitações, queremos certos níveis e tipos de bênção e não encontramos. Alguma coisa está equivocada. O texto diz: vinde, voltemo-nos para ele. Irmão, toda a bênção, toda a dádiva, todo dom perfeito que desce do Pai das luzes, nós fomos colocados em tudo isso. A única coisa que o Espírito Santo está fazendo é nos desvendando, é nos mostrando as riquezas que nós recebemos em Cristo, as riquezas da nossa salvação, as riquezas da sobreedificação. Então vamos deixar dessa forma para que a gente possa passar em frente. O primeiro nível de conhecimento, como Paulo fala aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Não só a vontade de Deus é misteriosa, Deus também o é. Num primeiro momento começamos a conhecê-lo, num segundo momento começamos a conhecer a sua vontade, porque Deus começa a se revelar para aqueles que se aproximam dele. Irmão, irmã querida, falando por mim que sou esse microfone, se quisermos a Deus apenas para o nosso bem-estar, apenas para aquelas coisas boas que nós julgamos boa, como um carrinho de supermercado, que a gente vai na gôndola e coloca o que quer e o que não quer a gente deixa na gôndola. Irmãos, esse não é o nosso Deus, esse não é o teu Deus. O teu Deus é aquele que está preparando uma noiva de coturno. Ele está preparando uma noiva de botas, de coturno. Você sabe o que é um coturno? Um coturno é aquela bota militar. Deus, ao mesmo tempo que está adornando a noiva, Ele está preparando-a para a guerra, para a batalha. Existem duras batalhas e guerras nessa vida. Guerra contra você mesmo, não é? Guerra contra a carne. Quantas e quantas guerras. O Senhor venceu todas elas. Absolutamente todas elas foram vencidas na cruz de Cristo. E agora o Espírito Santo, ele deseja nos comunicar essa vitória o tempo todo. O tempo todo Ele quer nos comunicar essa vitória. O problema é que às vezes eu quero outras vitórias. E aí a gente fica como dando voltas ao monte, e parece que a vida cristã não avança. Mas no momento em que a gente ora por aquilo que está dentro da vontade divina, imediatamente é startado. Observa isso. Ore, por exemplo, imagina isso, vamos orar, por exemplo, para que o Senhor nos dê um fervor cada dia mais. O que Ele vai fazer? É muito provável que o faça. Oremos, por exemplo, para que tenhamos famílias restauradas para Deus. O que Ele vai fazer? Muito provavelmente é o que Ele vai fazer, porque é o que Ele quer fazer. O que Ele provavelmente não quer fazer são cumprimentos de sonhos que não estão no seu propósito. O seu propósito é muito maior do que o nosso, e o que Ele estabeleceu é para o nosso máximo benefício. O seu e o meu propósito nunca vai substituir, em termos de qualidade, o dele, irmão. Hoje, quando nós observamos, por exemplo, os nossos filhos, acho que é o sonho de todo ser humano natural, mas eu estou falando com filhos de Deus, não só com seres humanos, mas com filhos de Deus,
Quem gostaria de ter o seu filho como um médico, como um advogado, como um escritor, como um artista, etc, etc, etc. Mas, irmão, a maior nação do planeta, economicamente falando, ainda é os Estados Unidos. E o maior estado e o maior poder que se encontra naquela nação, do poder executivo, é representado na pessoa do seu presidente. Atualmente, o Biden. Não é isso? Não é exatamente isso? Ele está sendo representado. Não, o Trump entra depois. O Biden ainda é. Ele é o maior representante do poder executivo da maior nação do mundo. Preste atenção, você como um servo de Deus é maior do que ele. Você como um puro servo ou uma serva de Deus. Você que de manhã acordou aqui e veio com a preocupação de limpar essas cadeiras porque os santos do Altíssimo sentariam nesse lugar. É maior do que o serviço que o Biden está fazendo na Casa Branca. A gente precisa ter os olhos abertos para ver o local em que Deus nos colocou. Nós somos colocados em regiões celestiais em Cristo. E toda a sorte de bênção espiritual já nos foi dada na pessoa do seu Filho. E o que o Espírito Santo está fazendo agora? Está nos comunicando essas realidades. Irmão, onde é que você quer chegar? Num ponto em que vamos chegar agora. Na segunda parte, na parte B desse texto de Efésios capítulo 1, versículo 9, vamos ver que ele vai utilizar 3 palavras agora que são extremamente necessárias nós lermos nesse instante. Acompanhe comigo, por favor. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Já lemos então essas 2 principais colunas de necessidade de conhecimento. Conhecimento de Deus que gera conhecimento da sua vontade. Não tem como conhecer a vontade de Deus se não conhece o Deus da sua vontade. À medida que formos passando, nós vamos vendo que essa vontade, ou que esse relacionamento, ou que esse conhecimento, melhor dizendo, ele é relacional. Na medida que nos relacionamos, é na medida que vamos conhecendo. Mas vamos seguir nesse texto para avançarmos nas considerações. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Eu fiz uma anotação aqui, e a anotação às vezes, para você ter uma ideia, eu fiz algumas anotações durante 3 meses para esse encontro, meditando diante do Senhor, procurando entender a vontade do Senhor para esse tempo. E absolutamente em 2 dias, eu quase que não estou usando absolutamente nada daquilo, parece que o Senhor quer falar algo diferente, eu quero seguir o Espírito aqui. E ainda falando da vontade divina, quando esse assunto da vontade de Deus foi exposto na história da igreja, muitos tentaram argumentar, dar resposta a essa pergunta. Se eu perguntar a esse auditório, para vocês desse auditório, o que é a vontade divina, é muito provável que muitos irmãos vão falar muitas coisas. O texto em si que nós estamos lendo, ele já estabelece que a vontade de Deus, nesse texto, muito claramente, é o mistério da vontade divina, é fazer com que todas as coisas na plenitude dos tempos sejam convergidas em Cristo. Porém, essa é uma palavra geral, só que você precisa descer essas escadas e entrar nos pormenores, porque Deus tem uma maneira de fazer isso, de fazer com que tudo convirja para Ele. Mas na tentativa da igreja dar resposta a essa pergunta na sua história, surgiram muitos movimentos. Não é? Muitos movimentos foram surgindo de pessoas sérias, de homens de Deus sérios. Não é? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar, por exemplo, da chamada teologia do pacto, né? Ou da aliança, também é chamado de aliancismo. E o aliancismo ele pode ser tanto progressivo como pode ser clássico. Uma linha paralela que segue esse entendimento, mas paralelamente, já tem um outro nível de interpretação, que fala do dispensacionalismo, por exemplo, que tem como o pai mais próximo John Nelson Darby. E o dispensacionalismo clássico, que é o dispensacionalismo da forma mais basal, e o progressivo, que mescla algumas coisas com a teoria ou a teologia do pacto.
Aí você fala, puxa, irmão, vim para o encontro só para ouvir que Jesus era bom, e esse irmão já começa a falar de creme de cabelo. Esses nomes estranhos, essas coisas esquisitas, mas isso faz parte da nossa história, irmão. E não só faz parte da nossa história, isso foi o motivo de muitas divisões na história da igreja. Porque existe um problema histórico estabelecido da igreja em toda a sua história. A teologia histórica tem um problema que ninguém resolve, irmão. E é porque Deus chamou homens e mulheres frágeis e por isso a gente tem esse problema. Qual é o problema? A dificuldade, a gente tem muita facilidade em polarização, mas nós temos dificuldade em convergência. Convergir para nós é uma coisa muito difícil. Pensar junto com o outro, isso é extremamente difícil. E isso é parte efetiva do propósito de Deus. Você vê o primeiro casal, irmão, sendo chamados para andarem juntos. O testemunho de Deus é um testemunho coletivo. Mas para haver um testemunho coletivo, alguém tem que pensar com alguém. Alguém tem que dizer sim, pelo menos até a página 2. E na medida que vai amadurecendo, que vai crescendo, vai dizer assim, olha, nós somos filhos, nós não entendemos ainda. Paulo falou, até que cheguemos. Nós não chegamos a lugar nenhum. Então o que vamos fazer? Vamos caminhar. O Senhor, o Espírito continua trabalhando. E na medida que Ele vai trabalhando, Ele vai nos esclarecendo. E vamos sendo esclarecidos juntos. O que nós fazemos na história? Nós nos polarizamos. Teologia para lá, teologia para cá, Paulo para lá, Paulo para cá. Verdades importantíssimas naquilo que é chamado do aliancismo clássico, mas também verdades profundas dentro do dispensacionalismo, mas são coisas distintas, não conseguem andar juntas. E aqui está um grande desafio para nós. A falta de conhecer a Deus e conhecer os seus propósitos nos leva a esses níveis de polarização. Por exemplo, você tem eu fiz umas notas aqui. Você tem, por exemplo, no aliancismo, um irmão chamado N.T. Wright, que é um dos mais profundos, atuais comentaristas do Novo Testamento. Ele tem uma posição dentro do aliancismo. John Nelson Darby, que vocês já ouviram muito, por exemplo, uma linha dele que tem Macintosh, por exemplo, aquelas 5 coleções dos 5 primeiros livros da Bíblia, que a maioria de vocês já leram, né? Já é uma linha diferente de dispensacionalismo. E como fazer para juntar essas coisas? Homens de Deus aqui, então, o que é que o Senhor está falando? Qual é a vontade divina? São as alianças? Não, são as promessas. Não são promessas, são os ministérios. Não são os ministérios, são os dons. Não são os dons. Irmãos, nós conseguimos separar coisas que Deus nunca separou. A mesa que nos foi posta para que houvesse um equilíbrio no corpo, e a gente chama isso é chamado em medicina de homeostase. Já vou falar da homeostase? Você chega machucado no hospital, você corre para lá, e quando você chega lá, você está todo quebrado. Você não, alguém aí que se machucou? Né? Melhor, né, Deus? E você chega todo machucado, eles não vão encostar em você. Eles vão colocar você em equilíbrio, entende? A tua pressão, eles querem saber os sinais vitais, tudo como você está funcionando, porque eles precisam colocar você em equilíbrio. E a igreja do tempo que nós estamos vivendo é uma igreja que precisa se alimentar de tudo aquilo que o Espírito Santo dá a ela, para que ela tenha ou para que ela possa ter uma vida equilibrada. Se não receber tudo que o Senhor dá, agora temos que ter a proeza, não é? De estarmos fechados a tudo que não é de Deus e abertos completamente a tudo que é. Porque dizer que temos que receber para sermos equilibrados, podemos receber coisas que Deus não está dando. Agora, deixar de receber coisas que Deus deu para a igreja, para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu funcionamento, se deixar essas coisas, a gente deixa de ser edificado. E vamos sempre ficando nessa coisa de pêndulo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Não estou falando de política, mas sempre vamos aos pêndulos, às extremidades, e deixamos esse ponto de equilíbrio. Quando Paulo fala desvendando-nos o mistério da sua vontade, ele está falando que o Espírito Santo está fazendo esse trabalho de abrir diante dos nossos olhos as questões mais profundas, porque ele está falando que é mistério. Isso aqui não pode ser levado de qualquer maneira, irmão. Ele está dizendo que é misterioso, é enigmático, só o Espírito Santo pode revelar. O texto segue, acompanhe comigo, por favor.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Nós temos três coisas importantes aí. E aqui começa um pouco de algo interessante, irmãos. Que aquilo que é próprio de Deus, de alguma forma, também pode ser visto na criação. E Deus faz exatamente isso. Porque Ele quer ver o interrelacionamento das pessoas da Trindade com a nova criação, com o novo homem, a igreja. Três palavras aparecem aqui que estão em Deus: beneplácito, vontade e propusera. Propusera está relacionado aos processos mentais que passam, né, pela mente, que são desenvolvidos pela mente, não agora a mente humana, mas a própria mente divina. Ele propõe a partir dos processos intelectuais dele mesmo. Mas não só processos intelectuais, aqui também aparece a palavra vontade, da questão daquela evolução, da decisão que você toma a partir da vontade. E não somente vontade, aqui aparece uma terceira palavra, beneplácito, essa palavra é um pouquinho estranha. O bom desejo. Pode ser traduzida como prazer, pode ser traduzida como alegria, ou seja, Deus tem vontade, Deus tem emoções e Deus tem mente. E agora começamos a entender por que Ele nos fez. Façamos o homem à nossa imagem, porque Ele faz-nos a sua imagem, irmãos. E porque Ele tem as mesmas características que também nós temos. Nós somos criados pelo Deus que tem específicas ou certas características que também são vistas em nós. Você vê que a alma humana tem exatamente isso, tem mente, tem vontade e tem emoção. E como funciona isso em Deus? A partir da maneira como Ele vê o futuro desde o passado, porque Deus não está preso a nenhum espaço nem tempo, é o nosso Deus eterno. Então, na medida que Ele pensa, quando começa a pensar, começa a ver uma satisfação no seu coração. E por essa satisfação e por essa alegria, Ele começa a tomar algumas decisões. Você vai observar que é exatamente assim que acontece conosco. Quando você veio para esse encontro, provavelmente alguém falou para você: irmão, vai ter um encontro lá em Guarapari. Quando você ouviu essa informação, ela entra pelos processos mentais, né? Ou seja, pela audição ou pela visão, se você viu a inscrição. Ela entra pelos processos mentais. E essas informações que vêm os processos mentais, em 0,2 segundo elas são processadas e vão fazer impacto. Nós conversamos um pouco sobre isso na conferência passada. E elas vão fazer impacto nos nossos sentimentos. Por isso que quando falaram assim, olha, vai ter outro encontro lá na Tamás, eu falo, eu estou lá dentro, eu vou. Logo te veio uma alegria, sim. Eu não acredito que você esteja triste por ter vindo aqui. Sim ou não? Tiveram alguns acontecimentos na estrada, né, Paulo? E também os irmãos do Rio, graças a Deus, estão chegando, já estão aí, mas certamente vocês vieram porque vocês pensaram, isso vai ser muito bom. Então os pensamentos, eles geram esse sentimento. E aí você, por vontade, toma a decisão. É exatamente o que acontece com Deus. A pequena diferença que ocorre aqui é que quando Deus pensa, os seus sentimentos são atingidos, só que esses sentimentos não são sentimentos tão comuns como nós. No centro desse sentimento do seu próprio coração está o seu filho. Então, quando ele pensa, ele sente, mas quando ele sente, é o seu próprio filho. Então, o olhar sobre o seu filho é um olhar de amor eterno, de sentimento eterno, porque sempre os seus propósitos estiveram ligados intimamente ao seu coração. A mente de Deus está ligada ao coração de Deus. Por isso que nós estamos falando aqui, são coisas da eternidade. Nós vamos para a eternidade com um Deus que tem certas características que também imputou a nós, para que houvesse esse nível de correspondência entre o Deus vivo e a nova criação. Então, quando Deus propõe, a partir dos seus processos mentais de entendimento desde a eternidade, a sabedoria eterna gerada, por exemplo, o Filho é a sabedoria de Deus, e foi gerada quando? Ela foi gerada no autoconhecimento de Deus. Deus conhece a si mesmo. Você está vendo? Deus conhece a si mesmo e gera de si uma imagem. E essa imagem, quem é? No Novo Testamento? É o Filho de Deus. É a imagem do Deus vivo. Então, a sua mente,
O seu autoconhecimento está ligado ao seu filho. Sempre, todas as vezes que você vê o conhecimento de Deus, você tem que relacionar com o seu filho. Ele sempre está pensando no seu filho. Por isso que você tem em Deus Pai aquele que ama, ou amante, ou seja, aquele que ama. Você tem em Deus Filho aquele que é amado. E o Espírito Santo é exatamente o amor entre essas duas pessoas. Agora, quando ele diz, e o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o mesmo amor, a mesma natureza, não a mesma intensividade, porque em Deus, o Pai e o Filho, existe um amor que vai para a eternidade. Mas a mesma natureza de amor que está entre o Pai e o Filho é derramada nos nossos corações quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Então não é qualquer amor que está em nós depositado, não é qualquer propósito que existe em nós. O propósito de Deus ao nos dar o Espírito Santo é para nos fazer ver coisas que nós nunca vimos antes, perceber sentimentos que nós nunca tivemos antes. Sabe por que temos dificuldade em entender a igreja? Porque não prescrutamos as profundezas desse amor. Porque assim como o Filho está no coração do Pai, a igreja está no coração do Filho. E se a gente só consegue ver religião, a gente não vai tocar a realidade disso. Mas à medida que nos relacionamos nesse conhecimento de Cristo, à medida que o Espírito Santo se relaciona, nos chama para esse nível de relacionamento, sabe o que ele está fazendo, irmão? Ele está nos levando para um lugar. Esse lugar é o amor de Deus. Esse lugar é onde aquelas duas pessoas se relacionam. Lembra disso? O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E o Espírito é o amor entre as duas pessoas. Só que esse mesmo Espírito veio a nós e foi derramado em nossos corações. Mas quem foi derramado em nossos corações? O Espírito Santo. Aí você lembra dos dons. Claro, porque o Espírito Santo dá dons. Mas não é só dons. Ele é o amor de Deus, para que você sinta, para que você perceba o amor, de uma maneira que você nunca percebeu antes. Só o Espírito Santo pode dar isso a você e a mim. Só o Espírito Santo pode nos fazer perceber esse amor tão profundo. Quando ele nos leva para o centro dessa relação entre o Pai e o Filho, nós tocamos esse amor. Agora nós tocamos o amor do Filho, e o amor do Filho é aquilo que está no coração do Filho. O que está no coração do Filho é a igreja. Por isso que assim como o Pai envia o Filho na sua cruz, depois de sangue e água, após aquela lança, existe sangue para aniquilar tudo que é negativo no universo, e existe água para introduzir no novo. O novo nascimento parte do sofrimento e do sacrifício do nosso Senhor. Aí também saiu água, porque você sabe que o coração, que é um músculo, né, ele tem um líquido em volta, né, do pericárdio. Existe um líquido em volta que é muito parecido, um líquido transparente de proteção que é muito parecido à água, e muito provavelmente foi o que eles viram. Quando aquela lança tocou o seu lado, o sangue e a água desceram. O sangue que perdoa os nossos pecados. E a água que nos introduz no novo, saiu do coração de Deus. A igreja ocupa esse lugar. Se você não enxergar Jesus como Ele é, nas suas relações trinitarianas com o seu Pai no Espírito, o seu amor profundo pelo seu Pai e o amor do Pai profundo pelo Filho, nós nunca iremos amar assim como Deus ama. Os nossos olhos precisam ser abertos para vermos o amor de Deus. E nós estamos falando apenas do amor dele. O Espírito Santo é esse Espírito de amor do Pai e do Filho que foi derramado em nossos corações. Uma das grandes características da igreja, irmãos, deve ser o amor de Deus. Uma grande característica de uma pessoa, de um homem, de uma mulher cheio do Espírito Santo, é que o amor transborda na vida dele. Não são as suas palavras, não é o que ele faz, é o que ele exala. O amor de Deus. Irmãos, bendito seja o Senhor, que o Espírito que foi derramado em nossos corações, ele trouxe o amor da Trindade para que pudéssemos viver esse amor entre nós, para que a graça de Deus, o amor de Deus e todas as consolações do Espírito Santo pudessem ser vividas entre nós.
Bendito seja o seu nome. Então, você vai observar nesse comportamento em Deus o mesmo comportamento em que você vê também no homem. Então, nós conversamos sobre isso na vez passada. Passa-se pelos processos mentais. Eu falava aos irmãos, sabe por quê? Que você, quando vê um filme de terror, eu sei que aqui ninguém vê filme de terror, eu tenho certeza absoluta. Mas quando você vê um filme de terror, você não sente a presença do Espírito Santo. Sim ou não? Muitos já viram. Por que você não sente a presença do Espírito Santo? Porque aquilo que vem na sua mente é o que vai impactar os seus sentimentos. Se o que colocamos sobre a nossa mente, sobre o nosso olhar, são coisas más, e a palavra diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. O que temos que colocar diante dos nossos olhos? Então, quando colocamos coisas más diante dos olhos, isso causa um impacto em nós. Por isso que você fica com medo depois que você vê o filme, que isso causa um impacto no sentimento. E é o que também vai causar impacto em decisões também. Então, temos que ser bastante cuidadosos em relação a isso. Eu queria mencionar um último ponto e aqui eu fecho. Depois continuamos esse entendimento, tem muita coisa ainda para avançarmos. Eu queria apenas concluir dizendo o seguinte: a mente de Deus, falei só sobre o amor de Deus, mas tem a questão do autoconhecimento, tem outra questão de comunhão, tem muitas questões em Deus que são dadas pelo Espírito Santo, unicamente pelo Espírito Santo, a fim de que o testemunho de Deus possa ser confirmado na nossa vida. As bênçãos de Deus, por exemplo, a comunhão, o que você acha que é a comunhão? Ela é uma bênção? Ok. Sabe quem é que traz a comunhão entre nós? Quem é? O Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. Já ouviram falar disso? É o mesmo princípio. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, desde a eternidade. O que é isso? Comunhão. Em João 1:1 você tem esse texto. Quando fala que no princípio era o verbo, ele usa uma expressão demonstrando que o verbo e o Pai estão face a face. Quanto tempo, irmão? Durante toda a eternidade. Isso é amor, isso é o mais que? Comunhão. O Espírito Santo quem é? É a comunhão. A ligação desse olhar entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Então essa comunhão que é vista em Deus, agora ela precisa descer até nós. Como é que ela desce? Pelo Espírito Santo. Então, como nós comungamos com o Espírito Santo, como nós vivemos uma vida voltada para Deus, essas características começam a ser vistas em nós. Então não é só uma questão, irmão, nós temos que orar, hein? Nós temos que orar. Não é só isso, envolve mais do que isso. Orar, porque orar fala de um caminho, né, que é aberto de comunhão com Deus. Nós temos que orar, sabe por quê? Porque tudo aquilo que nos foi dado em Deus, a partir da obra de Cristo, está dentro do Espírito. Então quando você toca o Espírito, você toca essas realidades. Quando a gente toca o Espírito, nós tocamos a verdade, nós tocamos a realidade espiritual daquilo que Deus nos concedeu em Cristo. Deixa eu te dar um exemplo. Quanto tempo você creu? Algum tempo, né? Sim ou não? Mas, irmão, a obra de Cristo foi feita há quase 2000 anos atrás, em média. Como é que você pode crer em algo tão distante, irmão? Será que não foi uma história, uma conversa que passaram por você? Sim ou não? Claro que não. Por que não? Quem lembra aqui da sua conversão, levante uma das suas mãos. Quem lembra? Olha, 6 irmãos lembram. Todos nós lembramos. Sabe por que a gente lembra, irmão? Por quê? Porque foi uma experiência de Deus. Foi uma experiência real. Irmão, o diabo pode fazer o que ele quiser, mas isso ele não arranca de você. Essa é uma experiência que está em você. O diabo não tem como tocar isso aí. Ele vai querer te mostrar o Jesus da nova era. Isso ele vai querer fazer. Ele vai querer te mostrar um outro caminho, um Jesus diferente. Mas esse que está em você jamais pode ser arrancado. Por isso que a salvação é eterna. Mas por que você tem essa certeza? Por causa do Espírito Santo. Quanto mais nos relacionamos com o Espírito Santo, temos a certeza daquilo que somos em Cristo.
Como precisamos nos relacionar com essa bendita pessoa? O que Deus nos deu está em Cristo. Cristo está no Espírito. À medida que tocamos o Espírito, tocamos a realidade daquilo que Deus nos deu. Os nossos olhos são abertos. E aí faz um link com a mensagem do nosso irmão ontem. Os nossos olhos são abertos. A palavra de Deus é estendida diante dos nossos olhos. Nós olhamos a palavra, não é? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E nós cremos. E quando cremos, o Senhor opera. Tanto querer como efetuar. Bendito seja o seu nome. Nós vamos continuar, se o Senhor permitir, essa meditação amanhã, se assim o Senhor permitir. Vamos orar. Te agradecemos por esse tempo de oportunidade, Senhor. A graça do Senhor sempre esteve e sempre estará conosco, porque o Senhor tem planos, tem propósitos, e os seus propósitos nos incluem. Então nós pedimos, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver o Senhor cada vez mais e melhor. Dá-nos um profundo desejo e amor pelas Escrituras Sagradas. E não somente isso, não queremos estudá-las, queremos meditar, queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Nos dá experiências nesses dias com a Tua Palavra, encha o nosso coração de fé. Nós queremos crer, nós não queremos retroceder, nós queremos crer, nós queremos avançar. Em nome de Jesus, guarda os nossos corações nesses dias. Ainda te pedimos, guarda-nos nesse lugar, acampa com os Teus anjos ao nosso redor. Senhor, muito obrigado por ter trazido os nossos irmãos em paz. Cuida das nossas crianças, dos nossos mais velhos. Cuida de nós nesse lugar. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que cuida de nós. Bendito seja o Seu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.